Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou estar ensinando vocês, para quem ainda não entende a questão lá do godê, né? Dessa formazinha matemática. Tô aqui com a tampa de panela, depois vocês vão entender por que a tampa da panela, pra gente aprender como é que a gente faz o cálculo, tá? Para encontrar a circunferência da cintura, pra gente fazer o nosso molde de godê. Pode ser tanto para saia como para vestido. Quem tem essa dúvida, tá? Vai tirar hoje aqui comigo. Eu trouxe essa tampa porque eu preciso dela para fazer aqui um círculo, tá? Pra gente ter mais ou menos uma noção, né? Tá, vou fazer só pra isso, gente. Tá? Tampa de panela. E agora, por quê? Porque o godê, ele é um círculo. E tem muita gente que tem um pouquinho de dificuldade em relação a entender por quê. Por que eu tenho que fazer uma fórmula matemática? Por que é um círculo? Qual a quantidade de tecido que eu vou usar? Qual é a fórmula que eu vou usar? Como é que eu faço? Hoje você vai entender de uma forma bem tranquila, fácil, detalhadinha aqui nesse vídeo como é que você vai achar o godê da sua saia, o raio da cintura, tá bom? E eu vou explicar pra vocês detalhadamente. Primeiramente, gente, o godê, ele não é nada mais, nada menos do que um círculo. A nossa sainha lá que a gente vê, vou pegar aqui agora mais um círculozinho, vou desenhar aqui. A saia godê, ela não é nada mais, nada menos do que um círculo, tá? Essa metragem aqui, a gente chama de diâmetro, né? A distância de um lado até o outro, a gente chama de diâmetro, tá? Deixa eu explicar aqui, a distânciazinha, ó. Essa distânciazinha de um lado até o outro, a gente chama de diâmetro, tá? Aqui, desse meinho até aqui, a gente chama de raio, tá certo? A gente chama de raio. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um desenho aqui pra gente compreender por que o raio, como eu acho esse raio, qual o número desse raio, qual fórmula que eu uso para achar esse raio. Apaguei aqui, meninas. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse círculo na metade. Não se atenham a linha se tá certa ou se não tá. E eu vou fazer uma cruz aqui, tá? No olho mesmo, só para vocês entenderem. E eu vou fazer uma cruz, porque a partir daqui eu vou conseguir trazer uma boa explicação para vocês do que significa o pi. Vocês precisam levar em consideração que a saia godê, ela é construída através do volume que você quer na sua saia. Então, existem 3 medidas, tá? Que a gente pode usar para dar volume na saia godê. A godê total, tá? É aquela bem volumosinha, que ela tem o círculo fechado, tá certo? Que é o godê total, que é a saia que tem mais volume. O meio godê, que é a metade, tá? Desse círculo aqui. Se dá toda essa metade aqui, tirando essa, tá? Portanto, o círculo dela é menor, então ela vai ter um pouquinho menos de volume na barra da saia. E a gente tem também 1/4 de godê, que o volume vai ser bem razoável. Considerando isso, a gente tem que entender que cada volume, tá? Considerando o volume, cada volume de barra tem uma fórmula diferente para achar. A nossa cintura e o comprimento da saia são as únicas medidas que você precisa para construir uma saia godê. Eu tô aqui, tá? Com a minha cintura, que é 72. Você vai fazer a medida da sua cintura e pegar aí a circunferência total da sua cintura e o comprimento da sua saia. A circunferência da minha cintura é esse círculozinho aqui que vocês estão vendo. E o comprimento da saia é aqui o comprimento que você quer para sua saia. Cada volume de godê depende, tá? O tamanho do tecido que você vai usar depende muito do comprimento da tua saia. Então, assim, a gente sempre precisa se atentar a isso, porque a quantidade de tecido que eu for usar numa peça
vai muito do comprimento daquela peça, tá? Também tem a questão do cós, se vai ter um cós aqui, se não vai ter, se vai ter um revel, se vai ser um cós reto, se vai ser um cós anatômico, tá bom? Tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de calcular a quantidade de tecido. Mas eu não vou explicar isso agora, vamos entender agora como é que a gente vai achar o raio. O que é o raio, Célia? O raio é a distância, tá? Essa distância daqui até a circunferência da minha cintura. Então, para encontrar, tá? Pra gente construir a nossa saia godê, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o raio da nossa cintura. E para isso, a gente vai ter que usar uma formulazinha matemática que representa esse espaço aqui do raio, que é representado por esse símbolozinho aqui. Um símbolozinho com 2 palitinhos, com um sinalzinho de tio aqui na cabecinha. E esse símbolozinho, ele tem a representação, tem o número de 3,14, tá? Pra gente encontrar qualquer raio de qualquer diâmetro, de qualquer ciclo, a gente precisa fazer, pegar aqui o valor que a gente quer achar e dividir por essa formulazinha matemática, que no seu valor exato é 3,14. Agora, para mim achar o godê total, eu vou ter que multiplicar essa formulazinha por 2. Multiplicando ela aqui, por quê? Porque essa numeração aqui equivale a apenas metade, tá bom? Apenas essa metade aqui. Deixa eu pegar aqui um lápis de cor pra mim explicar pra vocês melhor. Ó, essa parte aqui em verde, tá? É a legendinha aqui. É o meu meio godê. Meio godê. Qual é a fórmula que eu vou encontrar? 3,14. É o meu godê. Agora eu vou aqui riscar de rosinha 1/4 de godê. 1/4 de godê representa metade, tá? Metade do nosso meio godê, que é 1,57. Vamos colocar aqui. Rosinha, que é 1/4 de godê. 1/4 de godê. A fórmula que eu vou usar é metade disso aqui, 1,57, tá? E agora tem o círculo total, tá? Esse círculo total aqui vai ser o godê inteiro. O godê total, tá? Legendinha aqui. Godê total. Godê total. Eu vou usar a fórmula que é o dobro disso aqui. 6,28. Pronto. A gente já sabe que para mim achar a metade, para mim ter esse volume de saia aqui, que é a metade do meu godê, eu vou ter que pegar o valor da minha cintura e dividir pela quantidade, tá, que eu quero, se é meio, se é 1/4 ou se é total. Se eu quero o godê total, eu vou dividir o valor da minha cintura por 6,28. Se eu quero metade, se eu não quero uma saia tão volumosa, eu vou dividir o valor da minha cintura por 3,14. Se eu quero só um pedacinho, coisa pouca, evasê, eu vou dividir a minha cintura por 1,57. Então, repare que aqui a gente tem 4 partes. Depois é como uma laranjinha, tá? Você pega e divide a sua laranja em 4 partes. Você pode dividir ela ao meio, você pode dividir ela em quarto e você pode dividir ela em apenas uma fatia. A laranja, ela representa o círculo. Se eu quiser apenas uma fatia, eu estarei usando o 1/4 de godê. Se eu quiser 2 fatias, é o meio godê. E se eu for usar a laranja toda, eu vou estar usando o godê total. Pronto. O que eu faço aqui? Quanto maior o número do raio, tá? Quanto menor a fórmula, maior o número do raio, tá? E quanto maior o número do raio, mais tecido você vai usar na sua peça, tá certo? Assim, vamos pegar aqui a minha cintura, tá? Eu tenho 72 de cintura. E eu vou dividir
por 6,28. Deu um número aqui de 11,4. Eu nunca arredondo, tá? Eu sempre deixo no 11, tá certo? Eu deixo aqui no 11 e coloco, lá na hora de cortar o tecido, eu coloco aqui, tá? A distância de 11 centímetros, tá bom? De 11. Agora, o godê, a metade do godê, eu vou pegar aqui, 72, que é a circunferência total da a medida da minha cintura que eu tirei lá, vou dividir por 3,14 e vai dar 22,9. Eu nunca arredondo, tá, gente? Porque quando a gente corta a nossa saia, a gente tá cortando o nosso tecido no viés. E acontece muitas das vezes disso aqui ceder um pouquinho e aumentar um pouquinho. Então, se você quiser, aqui, tá? Eu não gosto de fazer ele no godê total. Aqui, no 22, porque quanto maior for o raio, mais viés você vai pegar no tecido. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Então, eu costumo deixar aqui 22, em vez de colocar 22 aqui no raio, tá? Eu coloco, eu tiro 1 centímetro. Coloco aqui 21. Porque o tecido, ele sempre cede, então acaba pegando ali e ficando na medida certa. 21 centímetros. Pronto. E agora, se eu quiser só um godê bem leve, bem tranquilo, eu vou pegar a minha cintura, 72, dividir por 1,57. E vai dar um total de 45 centímetros de diâmetro. Significa que eu vou lá no meu tecido, vou pegar a minha fita métrica e medir 45 centímetros. Ou seja, o meu raio, ele vai ficar bem grande. Então, nesses 45 centímetros, eu posso subtrair 2 centímetros e deixar com 43. Porque ela vai ter bastante viés ali, pode ceder mais. Pronto. Já entendi agora como é que eu acho o meu godê, tá? Agora sim, gente. Quantidade de tecido. Tem muitas formas de você cortar o godê no tecido, tá certo? Eu vou pegar aqui um pedacinho de papel e vou explicar pra você as muitas formas que a gente tem de cortar uma saia godê. Mide, tá? Isso vai depender, o tamanho padrão que a gente usa é 60 centímetros, tá? Que vai bater ali mais ou menos na altura do joelho, um pouquinho abaixo dele, tá? 65, de 60 até 65 centímetros. Isso vai depender também da circunferência da sua cintura, porque assim, para uma cintura de 72 com comprimento de saia de 60, eu consigo usar 1,5 metro de tecido para fazer somente o corte aqui do godê. Isso também vai depender se você vai fazer saia ou vestido. Se for vestido, eu consigo fazer com 1,5 metro só para a parte da saia, tá certo? Se for uma pessoa que tem a cintura, vamos colocar 80, o raio da cintura, vamos colocar aqui, deixa eu fazer outro círculo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que esse aqui é o círculo, esse é o centro. Vou colocar aqui, pronto. Vamos supor que essa pessoa tem 85 de cintura. Vou dividir aqui por 6,28. O raio dela já vai aumentar para 13. Então, ao invés de colocar aqui os 11 centímetros que foi na cintura de 72, eu vou ter que colocar 13. Então, no tecido, essa distância aqui vai aumentar. Consequentemente, eu vou precisar de mais espaço lá embaixo, dependendo também do tamanho, né, da sua saia, do comprimento que você vai usar na sua saia, tá certo? Então, a quantidade de tecido, você precisa fazer um cálculo na miniatura. Eu vou ensinar pra vocês aqui agora, pra você não ficar perdida, nem comprar tecido demais e nem comprar tecido pra faltar, tá bom? Eu vou pegar o papel aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Pra calcular ali a quantidade de tecido pra me usar na minha saia godê. Vamos supor que isso aqui é um tecido, tá? É um corte de tecido. O nosso tecido, ele é composto, tá? De auréola, tá? É aqueles furinhos que ficam na lateral do tecido, tá? Essa aqui é a largura do nosso tecido. Você vai ter que prestar atenção no seguinte. Você vai pegar um papel, tá? Pode pegar um TNT, um pedaço de TNT, pra você ter uma noção de quanto é que você vai gastar. Primeiro, vamos supor que aqui é o nosso tecido, tá? Vamos entender o seguinte. Eu quero fazer um godê total. Então,
Para mim fazer uma saia de 60 centímetros, eu tenho que cortar esse godê, considerando que isso aqui são duas partes, tá? Tem que cortar essa, depois eu tenho que cortar essa. Então, um godê total são 4 partes juntas. Então, eu tenho que entender que eu vou ter que usar o meu tecido dobrado, tá bom? Eu sempre faço assim, tá? Aqui é a minha auréola, aqui é a minha largura de tecido. Na grande maioria das vezes, o tecido, ele sempre tem o quê? 1,5 metro, 1,40 m de largura, é por aí, né? É o normal. O tecido, ele tem aqui 1,40 m de largura. A saia godê, você pode fazer o corte dela de todas as formas. Porém, você tem que se atentar ao seguinte, o meio, tá? O meio aqui da minha saia. Da minha saia. Onde é que eu vou posicionar o meio? Então, tem que ser na metade do tecido, para que isso aqui fique inteiro. E tem que também ter a parte do zíper. Eu nunca gosto de colocar o zíper na lateral, tá? Eu gosto de colocar nas costas, perdão. Eu gosto de colocar nas costas da saia. Não tem problema, porém, quando você coloca o zíper na lateral, acaba que isso aqui tem que ficar fechado e você gasta um pouquinho mais de tecido. Se você quiser economizar um pouquinho no tecido, você faz dessa forma que eu tô te falando. Eu vou aqui colocar, aí você faz um teste aí na sua casa pra você entender. Pra mim achar, eu vou ter que entender o seguinte. Aqui está a ponta do meu tecido. Eu preciso achar o raio, tá? O número do raio. No meu caso, deu um raio de 11 centímetros para minha saia no comprimento 60, para a cintura 72, né? Que é a minha cintura deu 11 centímetros. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita métrica e colocar aqui os seus 11 centímetros e colocar aqui no papelzinho. 11 centímetros. Vamos colocar aqui 11 centímetros. E você vai fazer isso em toda a bordinha, tá? Vai pegar aqui a sua fita métrica e vai marcar os 11 centímetros até aqui em cima, tá? Até ele formar o... A partir daqui, eu já vou marcar os meus 60 centímetros. Vamos supor que aqui o 60 é o 6. Vou marcar aqui os meus 60 centímetros, tá? 60, 60. Pronto, deu certinho aqui. Pronto. Você precisa se atentar a uma coisa. A minha saia, ela vai ter barra e ela vai ter que ter a margem de costura para poder pregar o cós, tá? Ou pregar o corpinho do vestido, se for isso que você for fazer. Então, para isso, você tem que pegar o comprimento que você quer e somar mais a quantidade de margem de costura e de barra que você vai pôr na sua saia. E isso também influencia na hora de costurar uma peça. Então, por isso que eu falo, façam o seguinte. Aqui vai ser, ó, um godê, tá? A gente vai cortar um aqui e a gente vai pegar esse que a gente fez aqui e colocar aqui atrás. Para que o zíper, ele fique aqui na auréola e a costura fique aqui, tá bom? Porque a gente quer um godê com o zíper nas costas, tá? É esse o modelo que a gente quer pra hoje. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar esses 11 centímetros, mas vamos colocar aqui que com margem de costura e barra, a minha saia ficou com 63, tá? 1,5 para barra, 1,5 para a margem de costura. Eu vou somar os meus 63 centímetros, tá? 63 centímetros mais 11. Deu um total de 74 centímetros, tá? Eu vou ter que ver aqui agora na lateral. Se os meus 11, tá? Vamos supor que o meu tecido tem 1,5 m de largura, tá? E aqui eu vou pegar 1,5 m e dividir por 2 para saber quanto é que vai dar. Então, eu vou ter 75 centímetros de metade. Então, eu tenho aqui 75 centímetros de metade. Vou pegar os meus 11 centímetros, tá? 11 centímetros, mais os meus 63, que deu 74. Então, significa que aqui eu consigo encaixar os meus 70, ainda sobra 1 centímetro, tá? Se aqui tem 75, o meu comprimento é 74, aqui eu consigo encaixar a minha saia, tá bom? Até aí tá tranquilo. Só que eu preciso de outra metade dessa aqui pra fazer o godê total, porque a gente tá falando de uma saia do godê total. Então, eu vou ter que multiplicar os meus 74 centímetros por 2. Eu vou gastar, só pra saia aqui,
só pro corte godê, 1,48 m centímetros. 1,5 m, arredondando, 1,5 m de tecido é suficiente para você fazer uma saia com 72 centímetros, com 70 centímetros, de 72 para baixo, tá bom? Ou, tá, que eu tenho 72, pode até ser uma saia de 73 centímetros, porque a gente tem ainda um centímetrozinho aqui. Então, de 73 para baixo, eu consigo, com 1,5 m, fazer uma saia, tá? Com 60 centímetros de comprimento. Entenderam aí? Então, no caso aqui, depois que eu fizer o corte dessa parte aqui, eu vou desenhar, vou fazer o corte e vou reposicionar esse corte aqui, tá? Deixa eu cortar aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos supor que isso aqui é o tecido. Você já colocou barra, já colocou margem de costura, tá? Olha, gente, a margem de costura eu não coloco aqui, tá? Eu não coloco aqui pra não embananar a minha cabeça. Eu já acrescento tudo aqui na barra, tá? Aí, pronto aqui. Vou cortar aqui o círculozinho. Pronto, achei minha metadinha. Tá faltando a outra metadinha porque a gente tá fazendo um godê total, tá? E é o mesmo esquema. Você vai pegar aqui a sua fitinha métrica, vai colocar aqui, vai marcar num molde ou no tecido mesmo, que dá pra fazer. Pronto. Agora que esse é o meio da frente, eu vou encontrar o meio das costas. E eu vou posicionar aqui o meu tecido. E colocar aqui, tá? O meu godê. Lembrando, gente, que na parte do zíper você tem que deixar pelo menos 2 centímetros de margem, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, os 2 centímetros. A Célia ficou pouco. O que que eu faço? É um truque que eu uso, tá? Pra não precisar desperdiçar tecido. Eu diminuo um pouquinho aqui lá no tecido mesmo. Eu diminuo um pouquinho, tá? Aqui, pra mim ter um pouquinho de margem. Então, eu diminuo um pouquinho aqui, tá? Dobro um pouquinho da pontinha sem interferir lá. E dou uma inclinadinha aqui, ó, pra mim ter espaço, tá? Pra mim ter um espaçozinho aqui. Pra ter a margem de costura pra colocar o zíper. É assim que eu faço. Eu tiro um pouquinho, porque vai ser só um pouquinho de roda que vai tirar, tá? Porque se eu for encaixar ela aqui toda, ó, eu não vou ter sobra pra colocar a margem de costura do zíper. Então, assim, é um truquezinho que eu uso, não interfere no caimento da saia, não fica torto, tá? Eu coloco aqui, ó. E pouca coisa também, viu, gente? Sem interferir aqui no raio da saia. Coloca aqui, ó, tira um pouquinho. E aí, tem como você dar uma inclinadinha aqui. E aí, você faz o seu recorte bonitinho aqui. Mede direitinho pra ver se tá os 60 centímetros, todo bonitinho aqui, tá? Os seus 63 centímetros. E você já vai cortar a sua saia, tá? E essa saia, eu fiz aqui no TNT, essa saia, ela vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui pra você. A minha saia, ela vai ficar assim, tá? É assim que ela vai ficar. E aí, ela vai ter todo esse volume de roda. Depois eu vou colocar aqui que eu usei uma garrafinha PET. Dá pra vocês verem aí? Porque tá branco, né? Então, deixa eu ver aqui. Tô com o tripé aqui. Pronto. Então, meninas, aqui vai ter meu raio da minha cintura certinho. Já vou ter as margenzinhas de costura aqui. A minha costurinha vai ficar na lateral, tá bom? Ó, a minha costurinha vai ficar aqui na lateral. E a minha sainha, ela vai ficar aqui, né? Com um volumezinho bem legal, tá? Que é o meu godê total. Agora, gente, já pra saia meio godê, você vai ter que usar outra forma de fazer o corte dessa saia. Por quê? Porque o evasê, ele tem um tamanho de raio maior. Vamos supor que a minha cintura aqui, eu quero uma saia evasê, pra mim saber quanto de tecido que eu vou usar aqui. Eu vou usar aqui 72 de cintura, tá? Dividido por 3,14. Vou ter 22 centímetros de raio, tá? Vou somar esses 22. Vou tirar uns centímetros que eu falei pra vocês. E vou colocar aqui agora, somar ao comprimento da minha saia. Que no meu caso, 63 centímetros. 63. Eu vou ter 84 centímetros, tá? De comprimento total de raio com tudo. Na minha largura de tecido eu não posso colocar, porque aqui só tem 1,5 m, tá? E a gente sabe que metade de 1,5 m é 75, então não vou conseguir colocar os meus 84 centímetros aqui, tá bom? De comprimento. Sabendo que... Cadê aqui o moldezinho? O meu moldezinho, ele tem duas partes, tá? Ele tem aqui, tá? Ele é aberto.
Ele tem aqui uma parte, 84 daqui e 84 de cá. Eu vou pegar esse 84 e vou multiplicar por 2. 1,68 m. Como o meu raio já me dá a minha cintura todinha, tá? Minha cintura todinha, eu vou ter que cortar a minha saia no sentido do fio. Ao invés de cortar aqui pela dobra, eu vou cortar no sentido do fio. O que vai acontecer? Daqui até aqui eu tenho 1,5 m de tecido. E aqui eu vou ter que usar 1,68 m de tecido, 1,70 m. Vamos colocar aqui. Então, para a saia meio godê, você vai ter que usar 1,70 m de tecido. Como é que você vai fazer? Você vai simplesmente, tá? Dobrando seu 1,70 m aqui, na direção da largura. Vai ficar largura aqui, tá? E aí sim, você vai colocar aqui o teu raio, o teu comprimento aqui de 84, tá? Vamos colocar aqui o 84. Vamos colocar aqui, simbolizando o raio. Vamos, tá? Meu 84 aqui, meu 84 aqui. Quando eu cortar a minha saia, tá? Aqui já vai estar com a cintura total, porque ela é metade, tá? Então, quando eu cortar a minha saia aqui, ó, ela já vai sair inteira. Eu vou colocar o zíper aqui, tá? Zíper aqui. E o outro zíper aqui, tá? Esses são os dois modelos mais usados de saia na questão do godê. Então, aqui, como é metade, eu já tô com a minha cintura completa e com um volume da minha saia completa. E nisso aqui eu vou usar 1,70 m para fazer uma saia com meio godê. A saia godê total, tá? Quando nós temos medidas acima de 74 centímetros, 73 centímetros de cintura, a gente já usa outro método, tá certo? Isso também vai depender do comprimento. Vamos dizer que você quer uma saia mais curta, você consegue tranquilamente. Vamos dizer que minha cliente, ela tem uma cintura de 80 centímetros, mas ela quer uma saia de 50 centímetros, tá? Vamos supor, tá? 80 centímetros dividido por 6,28, eu vou ter 12 centímetros de raio. Ela quer 50 centímetros. Eu vou somar mais 2, né, de margem e barra. 12 mais 52. Eu vou ter 64. Então, eu consigo tranquilamente aqui, na dobra do meu tecido, né, auréola e largura, encaixar aqui os meus 64. Por quê? Porque aqui na minha metade eu tenho 75 centímetros. Entendeu? Então, o meu 64 vai caber aqui pra minha cinturinha de 80. Entendeu? Isso, então, varia. Vai depender muito do comprimento da sua saia. Agora, eu vou ensinar pra vocês. Eu quero, Célia, uma saia longa. Eu quero uma saia maxi midi. Eu quero uma saia coronha ali no pé, né? Que bate no tornozelo. A gente vai usar pra esse tipo de saia. Sempre, tá? No meio godê, a partir de 3 metros. Pra o godê total, a gente já usa o dobro, que é os 6 metros. E eu vou ensinar pra vocês aqui como é que faz. Meninas, vamos agora aprender como é que eu faço, Célia, uma saia longa no godê, no meio godê e no godê duplo. Como é que eu vou fazer essa saia longa? Para o godê meio, tá? A gente vai sempre usar a medida, tá? De 3,14 para a cintura completa. E a gente sempre vai usar a partir de 3 metros de tecido, independente do tamanho da sua cintura, tá certo? A gente vai usar, tá? A mesma forma que a gente usou. Eu vou colocar aqui a minha cintura, tá? Célia, eu quero uma saia de 1,15 m. O máximo que na modelagem a gente faz é 1,20 m de comprimento, tá? Para pessoas bem mais altas e tal, você vai fazer esse cálculo aí também na sua casa. Mas geralmente é de 1,10 m a 1,20 m. Eu vou usar aqui a metragem de 1,15 m de comprimento de saia, já com barra e margem de costura. Eu vou somar aqui, vou colocar 72, multiplicado por 3,14. E eu vou ter 22 centímetros, tá bom? Esses 22 eu vou somar com o meu 1,15 m. Deu 1,37. O que significa? Nós vamos colocar esse 1,37 em volta de toda a barra. Porém, a gente vai ter que separar a nossa cintura ali. E eu vou explicar pra vocês como é que faz isso, tá? Vamos lá. Eu vou aqui, esse pedaço de papel que representa 3 metros de tecido. Vamos supor que aqui tem 3 metros de tecido. Essa aqui é a minha auréola. Essa aqui é a minha auréola. E essa aqui é a minha largura de tecido. Largura. E essa auréola. Pronto. Eu vou sempre trabalhar para saias longas, tá? Para saia de vestido de festa, vestido de noiva, né? No meio do godê. Eu vou sempre trabalhar
com as larguras juntas. Então, eu vou dobrar o meu sentido, meu tecido no sentido do comprimento, tá bom? Unindo largura com largura, tá? Dobrando uma auréola contra outra auréola, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, na minha lateral aqui, tá? Que a nossa saia vai ser cortada no viés. E vou dobrar aqui, tá? Você vai dobrar exatamente aqui. Não se preocupe se ficar sobrando tecido, tá? Você vai dobrar aqui seu papel. Aqui é no papel, viu, gente? Sempre sobra algum pedacinho mesmo, tá? 3 centímetros. Pronto. Vou explicar de novo, ó. Aqui está a nossa largura, tecido aberto. Fechei, largura com largura. E vou dobrar fazendo um triângulo. Nesse triângulo aqui, a gente vai entender o quê? Que aqui vai ser o meio, tá bom? Aqui vai ser o meio e aqui vai ser onde vai vir o zíper ou a costura lateral, caso a gente queira fazer o meio, o godê total, tá certo? Pronto, vamos colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui a medida de 22 centímetros. Aqui no 22, gente, eu não vou mexer. Por quê? Porque esses meus 22 centímetros, eu vou colocar aqui com a fita métrica, ó, e vou marcar aqui os meus 22 centímetros. O que sobrar aqui, que ele vai ceder um pouquinho, vai servir de margem de costura pra lateral. Então, eu nunca mexo aqui. Quando a saia longa, eu deixo, tá? Eu não diminuo os 1 centímetro quando é na sainha mais curtinha. Aqui eu vou deixar aqui. Eu preciso de 1,15 m na minha saia. Eu vou pegar o meu 1,15 m e vou colocar aqui, tá? Com a minha fita métrica. E vou juntar aqui. Vou juntar aqui. E vou juntar aqui. Pronto. Prontinho. Já tenho aqui a minha saia meio godê. Vou tirar, destacar aqui. Vou tirar e destacar aqui. A minha saia já tá pronta. Agora deixa eu cortar aqui pra vocês, tá? Saia longa, tá? Pronto, meio godê. Aquele volume mais tranquilo. Já tenho aqui a minha saia. Entenderam? Agora, a gente vai fazer a saia godê total. Que nada mais é que a mesma coisa aqui, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Porém, nessa medida aqui, a gente vai usar o raio diferente. Ou seja, a gente vai pegar a nossa cintura, em vez de multiplicar por 3,14, dividir. Em vez de dividir por 3,14, a gente vai dividir por 2,28 centímetros. 6, gente, perdão. Em vez de dividir por 3,14, a gente vai dividir por 6,28. Vamos lá. É assim mesmo, viu? A gente banana um pouquinho. 72 dividido por 6,28. Eu tenho um raio de 11 centímetros. Eu vou pegar esse raio e vou colocar aqui. Vou colocar o meu raio aqui, 11 centímetros. Vou marcar em volta e vou cortar. Vou, a partir daqui, colocar os meus 15 centímetros. E depois, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Nesse caso, você vai ter que usar 6 metros de tecido, porque você vai estar fazendo 2 partes para fazer aquela saia bem abertona, tá bom? Então, você sempre vai usar, para o meio godê, 3 metros, para o godê total, 6 metros, que isso aqui vai ter que dividir em 2 partes, tá? Então, vai ficar uma saia bem cheia. Vai ter a parte de trás e vai ter a parte da frente. Entenderam, meninas? Meninas, agora vamos supor que você quer fazer um vestido de noiva, tá? E esse vestido de noiva você quer uma abertura bem princesa, com bastante tecido, aquela abertura bem grandona, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar, tá? Multiplicar o nosso raio, a nossa fórmula de 6,28 por 2, vezes 2. Vai dar 12,56 centímetros. 12,56 centímetros, que é um super godê, tá? Temos o godê duplo e tem a saia maior, né? A saia mais volumosa, tá? O godê total, ele não é uma saia tão princesa. Se você quer aquela saia, né, de princesa mesmo, aquela saia bem topo de bolo, tá? De noiva, você pode fazer esse esquema aqui. O que vai acontecer? Ao invés de você usar 6 metros de tecido, você vai usar 12 metros de tecido, tá certo? Por quê? Porque a gente vai usar 3 metros, tá? Pra fazer essa saia. Cada metro, preste atenção, 3 vezes
12 dividido por 3 é igual a 4, né? A gente vai usar 3 metros para cada saia, entendeu? Então, a gente vai usar 4 saias dessa. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, você vai precisar de 12 metros de tecido para fazer essa saia. Por quê? Porque você vai ter que cortar 4 saias com 3 metros cada um, entendeu? Então, ao invés de fazer, eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Vou pegar os meus 3 metros. Ao invés de eu pegar a minha cintura, 72 dividido por 6,28, eu vou dividir por 12,56. Vamos lá. 12 dividido por 12,56. Eu vou ter um raio de 5 centímetros, tá? Raio de 5 centímetros. Tudo isso, gente, levando em consideração o volume, tá? Pra gente chegar naquele volume bem bolotinha, entendeu? Então, aqui nos meus 3 metros, eu vou pegar e vou colocar esse voluminho aqui, eu vou colocar 5 centímetros. E vou ter que cortar 4 saias pra formar. Nesses 4 saias vão ser 3 metros cada saia, então eu vou gastar 12 metros de tecido. Tá entendendo? Quanto maior o volume na barra da saia, maior a quantidade de tecido. Então, ficou aqui. Para meio godê, na saia longa, eu vou usar 3 metros, tá? Para o godê duplo, eu vou usar 6 metros. Para o godê super, aquele bem cheio, eu vou usar 12 metros. Tá certo, gente? Então, vai dar a criatividade de vocês. Na hora do corte, tá? Célia, como é que eu vou fazer essa questão na hora do corte? Você vai fazer a mesma coisa. Na hora de unir a costura, uma costurinha na outra, essas sainhas, elas vão ficar costuradas, entendeu? Essas saias, elas vão ficar costuradas. E você pode fazer o corte de outra forma. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Já pra gente fazer esse vestido princesa, a gente tem que fazer o corte de forma diferente, tá? A gente não pode cortar as 4 saias separadas com os 3 metros separados. A gente vai fazer uma saia em 6 metros e outra saia com outros 6 metros. Vamos supor que aqui tem 6 metros de tecido. A gente sabe que a gente tem 5 metros, né? 5 centímetros de raio, mais nosso 1,15 m. Então, dá 1,20 m, tá? De cada. O que eu vou fazer aqui? Nesses 6 metros, eu tenho aqui 6 metros de comprimento. E eu tenho aqui 1,5 m de largura, tá? Nesse 1,5 m, eu vou ter que encaixar aqui, ó, o meu raiozinho, tá? Porque aqui vai ter, ó, 3 pra cá, 3 pra cá, né? E aqui você vai pegar o seu molde, vai colocar os seus 5 centímetros aqui, ó. E o comprimento do vestido, vai pegar aqui, ó, os outros 5 centímetros. E o meu comprimento do vestido. Então, aqui vai ficar o meio intacto. E aqui só tem 3, tá? Aqui tem 3. Vou colocar aqui 3. Ou 6 metros, perdão. 6 metros. Nesses 6 metros de tecido, eu vou ter aqui... Eu fiz a conta errada aqui, tá, gente? Olha a cabeça da pessoa. Nesse espaço aqui, eu vou ter que colocar os meus 5 centímetros, né? A cinturinha vai ficar bem pequititinha. Vou colocar o comprimento do meu vestido aqui. E vou, né, fazer a mesma coisa com o de lá. Isso aqui já vai estar dobrado, tá? Vai estar dobrado. E o meu corte vai ter que ficar aqui, ó, amparado assim, tá? Pra vocês entenderem, eu vou ter aqui o meu tecido de 12 metros, tá? E aqui vai ficar, a minha modelagem vai ficar assim. E você pode fazer assim também pra economizar tecido, entendeu? Aqui vai ter, né, 6 metros e os 6 metros, tá? Ou vocês podem fazer dobrado também, do mesmo jeito aqui, ó. É assim que vocês vão fazer. Então, é uma questão de estudar, de praticar, tá? É muito fácil de fazer, entendeu? O godê normalzinho, né? Aquele que com a sainha curta, o godê longo e esse godê bem grandão. Mas vocês conseguem com o tempo, vai praticando. E qualquer dúvida,
é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo para esclarecer. Hoje foi mais a questão lógica, para vocês entenderem de onde é que vem tanta medida, de onde é que vem tanto número, para não confundir também a cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.